diaframas. Muito bom com a situação. Olá, você fez alguma doação neste mês, neste ano? Para quem e por quê? Uma pesquisa feita em parceria com o IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, responde estas e muitas outras questões sobre o perfil do doador brasileiro. Andrea Wolfenbüttel, diretora de comunicação do IDES, está aqui com a gente, e também a Sara Mota, ela é coordenadora da Endeavor Brasil, vai nos ajudar a entender a doação como fator de desenvolvimento social também, que essa é uma das questões que eu tenho para vocês duas. Muito obrigado pela presença de vocês. Andrea, vocês fizeram uma pesquisa, eu falei aqui na introdução que é uma parceria, porque eu li que essa pesquisa ela é internacional, é isso? Que vocês fizeram sobre o perfil do doador e esse diagnóstico. Então, existe mais de uma pesquisa sobre os doadores e doação no mundo todo. Mas a primeira pesquisa que mapeou mesmo o perfil de doação aqui no Brasil do doador brasileiro, por que as pessoas doam e por que elas não doam, foi uma pesquisa elaborada exatamente pelo IDES, que é a pesquisa Doação Brasil, com foco só aqui no Brasil. Uhum. Ah, que legal. Então a primeira no Brasil foi feita por vocês, ou seja, tem outras que fizeram um levantamento, eu me lembro de Londres também, tem algumas instituições, mas vocês no Brasil é que decidiram mapear isso, muito importante, porque aí a gente tem uma realidade brasileira mesmo, né? Foi isso mesmo que a gente sentiu falta. Nós queríamos fazer uma campanha por uma cultura de doação e fomos procurar dados, quem doa no Brasil, quem não doa, porque doa, e descobrimos que não havia dado nenhum, ninguém nunca tinha feito essa pesquisa. Aí nós demos um passo atrás e resolvemos fazer. Depois que nós fizemos essa pesquisa, o IDES, ele representa a Charity State Foundation no Brasil, que é uma organização britânica. Essa organização viu essa nossa pesquisa, achou muito interessante e decidiu fazer uma coisa semelhante, não só aqui no Brasil, mas nos países onde ela tem outros representantes. Então, Rússia, Índia, Austrália. Então, começaram a surgir outras pesquisas parecidas mesmo aqui no Brasil. É uma sequência. Mas a primeira e a mais abrangente foi essa que nós fizemos, que é a pesquisa Doação Brasil. Está aqui não sei se dá para ver. Ah, ela está mostrando ali, pesquisa Doação Brasil. Tentar colocar retinha. Tá legal, olha só. E eu vou mostrar aqui também para essa câmera aqui, a 3, que eles têm, é muito organizado, tem um folheto aqui, ó. Você vai abrindo, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui para 3 não dá, né? A outra dá. Aqui dá para mostrar? Vamos ver. Ah, que legal. Olha aqui, ó. Pesquisa Doação Brasil, tem tudo, ó, o que os brasileiros pensam sobre doar para as ONGs, enfim, o resto eu não consigo enxergar, mas desse outro lado aqui eu vou conseguir enxergar. Obrigado, Braga. Desse outro lado é muito detalhado, a opinião e relacionamento com ONGs, o que os brasileiros pensam sobre as ONGs, o que os brasileiros pensam sobre doar para as ONGs, enfim, né? Muito detalhado. Quer dizer que o objetivo era dar mais precisão e subsidiar tanto quem faz a doação quanto as instituições, entender melhor esse universo. Esse foi o objetivo. Exatamente. De um modo geral, as instituições sentiam muita falta, porque você não tinha noção, assim, será que muita gente doa no Brasil? Será que pouca gente doa no Brasil? Inclusive, nós tínhamos uma espécie de, a Sara acho que ainda deve lembrar dessa época, tinha uma ideia de que no Brasil não existia cultura de doação. E, na verdade, existe cultura de doação. Essa pesquisa mostrou, e as que vieram depois, que cerca de metade da população costuma doar pelo menos uma vez por ano para organizações ou projetos sociais. Uma vez por ano. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês também se essa doação é episódica e de uma vez por ano, se ela é importante, mas se ela é importante também a doação mensal. Mas eu vou tratar aqui também com a Sara. A Sara, você é diretora, desculpa, a Sara é coordenadora de Relações Institucionais da Endeavor, mas você também, aqui no Brasil, trata do Dia de Doar. Explica pra gente, isso veio de um movimento, né? Isso, eu sou voluntária da campanha do Dia de Doar, que é uma campanha mundial de incentivo à cultura de doação. Então, ela nasceu nos Estados Unidos, a partir de um movimento de contraponto às datas de consumo Dia de Ação de Graças, do Black Friday, que a gente tem aqui também. Lá eles têm Cyber Monday, que seria a segunda-feira
cibernética do consumo, do que não vendeu no Black Friday. E lá eles criaram o Giving Tuesday, que seria a terça-feira da doação, que a gente traduziu para Dia de Doar, e a gente comemora aqui anualmente, junto com mais de 40 países aí oficialmente que estão participando, para justamente celebrar o ato de doar, celebrar a solidariedade, lembrar as pessoas de doarem, a importância de fazer um ato pelo próximo, para inclusive corroborar com a pesquisa, aumentar esses números, né? Poder aumentar os números da doação no Brasil. Você falou uma coisa interessante, essa questão de colaborar com o próximo. Mas na pesquisa, eu não sei se eu estou errado, mas assim, um dos motivos ou dos principais é a pessoa se sentir bem com ela mesma. Não tem isso, Andréa? Tem, isso é muito curioso, porque a pesquisa quando você faz uma pesquisa, você pode perguntar para a pessoa diretamente, né, por que você doa? E a pessoa vai dizer. Ou você pode dizer assim, por que você doa? Escolha alguma dessas respostas aqui, e é o que a gente chama de resposta incentivada. Você mostra a resposta se a pessoa escolhe. Então a pesquisa mostrou o seguinte, quando você perguntava assim só, por que você doa? As pessoas falavam, porque eu sinto pena dos outros, né? Mas quando você mostrava uma série de respostas, e entre essas respostas havia porque eu me sinto bem, surgiu com mais força o porque eu me sinto bem. Então, você vê que tem as duas coisas. Tem tanto a sensibilidade em relação ao sofrimento do outro, mas também é muito grande a satisfação que a pessoa tem quando ela doa, porque ela mostra, ela reconhece que ela tem condição de ajudar o outro, ela tem condição de transformar a realidade do outro, e isso dá muita satisfação, né? Entendi. Então, na estatística é uma questão de induzir, mas quando você induz uma resposta, eu achei interessante porque, assim, talvez isso seja relacionado como é uma pesquisa sobre sexo, diz que todo mundo mente, né? Quando vai uma pesquisa sobre doação, não tem isso também? É para ajudar o outro. Mas aí vocês colocam uma resposta, é porque eu me sinto bem. Então a pessoa vai, se a resposta está aqui, eu posso colocar. E isso pode retratar uma realidade também, a pessoa se sente bem, né? Não, sem dúvida retrata uma realidade. Mas é que às vezes a pessoa não pensa, né? Eu penso assim, por exemplo, quando a gente perguntou por que você não doa? Porque eu não tenho dinheiro. Essa é a primeira resposta. Mas depois, quando você dá outras opções, ele começa a dizer, eu não conheço nenhuma organização que eu confie, ninguém me pediu doação, e aí você vai ver que vão surgindo outros. Porque às vezes você tem aquela resposta automática, sabe? Por que você doa? Porque eu sinto pena. Por que você não doa? Porque eu não tenho dinheiro. Mas se você expõe outras respostas, você leva a pessoa a refletir, né? André, essa pesquisa ela é muito detalhada, mas o que ela mostrou para vocês, principalmente, né, em relação à cultura do Brasil? Eu não sei se você comparou com outras pesquisas, o nosso perfil de doador com outros países, enfim. Então, nós não chegamos a fazer grandes comparações assim, mas nossa cultura de doação, se a gente comparar com países que têm uma cultura de doação mais sólida, ainda tem muito para crescer, né? Então, quando nós estimamos mais ou menos o valor total doado aqui no Brasil, e ele equivale a 0,2% do PIB brasileiro. Se você olhar, por exemplo, para a Inglaterra, a doação lá é 0,5% do PIB da Inglaterra. Então, você vê que é mais do que o dobro. Aqui 0,2%, lá 0,5%. Se você olhar para os Estados Unidos, é 1,4% do PIB. Então, estou falando de 7 vezes mais do que aqui no Brasil. Então, você vê que a gente tem espaço para crescer, porque a gente não está comparando assim, dizer, mas está falando da Inglaterra, a Inglaterra é rica, né? Nós estamos comparando PIB com PIB, ou seja, a parcela de riqueza que eles têm com a parcela de riqueza que nós temos. Então, a gente percebe que nós temos uma cultura de doação, mas nós temos muito potencial para desenvolver mais essa cultura de doação. E para aumentar esse potencial ou despertar nas pessoas, tem o dia de doar. Esse dia é mundial no Brasil, porque no Brasil vai ser dia 3 de dezembro nesse ano de 2019.
Mas é uma campanha mundial. Aliás, explica para mim. Aqui faz parte do movimento pela cultura de doação no Brasil, mas o Dia de Doar, ele é o quê? Uma página, é um site, é uma instituição? Ele é uma campanha, é um grande movimento, né, em prol da solidariedade. E é um site, basicamente, que a gente coloca no ar e divulga materiais visuais gratuitamente para que todas as organizações possam se empoderar do material e usar em suas captações, né, de acordo com cada organização com a sua causa. Então, ele é um grande movimento em prol da cultura de doação, e aí, seja ela de recursos financeiros, de tempo, de solidariedade mesmo, do impacto transformador que tem a gente pensar no próximo e fazer uma ação no próximo, pro próximo. E é 3 de dezembro e o mundo inteiro vai estar comemorando na mesma data, no 3 de dezembro. Legal. Então, se você colocar no campo de busca aí o Dia de Doar, né, .org, né? .org.br. Mas você coloca lá. Agora, eu queria abordar vocês sobre a questão, eu não sei se os termos estão corretos, mas assim, de ser ativo ou proativo, ou da doação, não sei se passiva, por exemplo. Porque você entrar na página lá e falar, eu quero ir lá ver, eu quero ver que instituições que tem, se é da educação, se é para criança, se é para idoso, e aí eu vou ver. Essa iniciativa da pessoa, ela não é mais difícil do que quando uma pessoa liga e fala, olha, eu sou de tal instituição. Sim. Como é que vocês trabalham essa questão da iniciativa? É um ótimo ponto. Muito do que se fala, né, da falta de cultura de doação também vem de uma falta da cultura da captação, né, do pedido. Então, prova-se aí que quando a gente pede, a gente consegue a doação. E até numa das perguntas da pesquisa vem esse dado de eu não dou porque não pediram. Então, a campanha vem também para apoiar todas as organizações sociais a pedirem mais e melhor, pedirem de uma forma estratégica, porque no fim do dia é isso, é como as organizações fazem essa captação de forma mais estratégica, ligando, fazendo eventos, como elas pensam para fazer, para de fato conseguirem uma maior captação. André, ela falou uma questão importante aqui, da questão de se você pede, você consegue. Mas também, eu vi uma das pesquisas, não sei se é de vocês, que mais de 60% acha chato, mas quando a pessoa liga para pedir alguma coisa, né? E aí a questão da estratégia, de você saber pedir, como pedir, para que pedir, enfim... Bom, isso é muito difícil mesmo. As pessoas falam, né? Na nossa pesquisa a gente questionou quais são as abordagens que as pessoas menos gostam e mais gostam. E quanto mais próxima é a abordagem, menos a pessoa gosta, né? Mais próximo então, como? Assim, eles preferem, o que eles menos gostam é na rua. Diálogo direto. Que é pessoalmente, né? Atravessa a rua, né? Vê o cara com algum colete, alguma coisa, vai pedir alguma coisa, atravessa a rua. Exatamente. Então, aí depois tem as pessoas não gostam por telefone, aí depois e-mail, depois assim, televisão. A televisão é ótima porque a televisão tá longe, né? Ela tá longe. Então você não vê. É claro que é natural isso. Você não sabe se você vai querer dar, não vai querer, você vai ser abordado e tal. Mas eu acho que a gente precisa começar a se sentir mais responsável pela sociedade em que nós vivemos, entendeu? Ter essa noção que a sociedade é o fruto de todos nós. Não é que, né, o que está acontecendo na rua, da minha casa para fora, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Essa é a sociedade na qual você vive. Então, se preocupar um pouco. O que você pode fazer para melhorar essa sociedade? O que você pode contribuir para ela ser melhor? E aí, essa relação do que você pode contribuir, por exemplo, se a gente pegar um caso específico, que você já me falava de corrupção, por exemplo, né? Vocês fizeram algumas questões sobre isso, né? Você é a favor da corrupção? Não, não sou a favor. Mas você está fazendo doação para alguma entidade que combate a corrupção? Também não estou. É esse tipo de relação que você acha importante? A gente costuma citar esse exemplo porque é o seguinte, a gente fala que muitas vezes o brasileiro não liga a doação a um processo de transformação da sociedade. Então, nós falamos assim, por exemplo... Está dando uma palestra, né? Você tem um monte de pessoas ali, você pergunta, quem aqui concorda que a doação é um dos grandes problemas no Brasil? A corrupção, perdão. Quem aqui concorda que a corrupção é um grande problema no Brasil? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui doa para uma organização que combate a corrupção? Ninguém. Quem aqui doa para uma organização, por exemplo, que ajuda crianças doentes?
muitas vezes muita gente levanta a mão. Nada contra, pelo contrário, precisamos de muitas organizações que cuidem das pessoas, de crianças doentes ou que ajudem na saúde. Mas o que a gente mostra é que as pessoas não pensam em resolver a causa ou os problemas que elas acham que são relevantes. Não se veem como parte, né? Uhum. No fim do dia é isso, é uma sociedade paternalista aí que está acostumada a receber do governo. E se o governo faz, tá bom, e se o governo não faz, não tá. E reclama, mas não faz. Somos parte disso, né? Não existe sociedade civil, democracia sem sociedade civil organizada. Então a gente precisa se unir e fazer e ser parte dessa mudança junto com outras iniciativas. Então você está falando assim de uma cultura que também não é só dinheiro, né? Por exemplo, se a minha praça ali está suja porque alguém jogou muito lixo, aí você vai... Hoje em São Paulo, por exemplo, tem essas praças... para idosos, então vai ter aquele movimento. Você vai, às vezes você vai, não em São Paulo, mas acho que em várias cidades do Brasil, né? E aí você vê uma sujeira ali, o que eu podia fazer? Pegar uma vassoura, também ajudar a varrer, juntar alguns amigos para orientar o pessoal para não jogar, porque, claro, tem o serviço público que passa e faz a limpeza, né? Mas são vários tipos de questões que você pode... Isso também é uma doação, não é? Um tempo, você juntar pessoas, né? Exatamente isso, é você se sentir responsável. Em vez de você parar e dizer, nossa, a prefeitura não passa aqui e não limpa, né? Não é que a prefeitura não tenha responsabilidade, mas, se vocês junta lá 5 vizinhos e tira aquele lixo, porque vai ficar, se você deixar aquele lixo, vai acumular mais lixo, vai ficar mais sujo, vai ficar ruim para todo mundo. Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer. É uma noção de você fazer parte. Mas também tem que ter, por exemplo, eu fiz uma reportagem sobre vizinhança solidária que trata da segurança, né? Então isso se espalhou no estado de São Paulo e vários bairros você passa, tem lá uma plaquinha. O pessoal se junta lá e tem todo um passo a passo por meio da Polícia Militar. E o pessoal cria um grupo numa rede, como o WhatsApp, por exemplo. E aí... um vizinho ajuda o outro, olha aqui. Mas nessa reportagem que eu fiz, uma pessoa falou, olha, se não tiver uma liderança, o negócio não vai para frente. Tem sempre que ter um líder, ou seja, sempre cai nas costas de alguém, né? Na área social também tem, vamos supor, eu crio um grupo de WhatsApp, vamos cuidar do nosso bairro agora, né? Então, o que problema é que... Porque esse grupo, inclusive, eles falaram, a gente, além da questão da segurança, a gente acabou ampliando para outras áreas que a gente nem esperava. Tinha lixo num terreno baldio, os vizinhos se reuniram e falavam, vamos falar com a prefeitura. Tinha um carro abandonado na rua, a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu resolver um monte de problemas, assim, porque o pessoal começou a se unir. Mas a liderança sempre tinha que ter, né? Então, esse é um aspecto também, né? As pessoas não fazem por si só, não dá para subestimar o valor da liderança em campo nenhum, né? Área, né? Sempre você tem aquele que toma a iniciativa, aquele que vai fazer e os outros que vão. Mas eu acho que mesmo para a pessoa que vai, que não é o líder, tem que ter essa sensação. Eu também faço parte, sou responsável por esse entorno. Isso aqui, a sociedade, a minha rua, o lugar onde eu vivo, a escola dos meus filhos, o meu trabalho, né? Eu sou responsável por tudo isso. Por outro lado, assim, vamos supor, você tem uma pessoa que está, nesse exemplo que eu dei, e ela é liderança. Mas aí, como eu falei, às vezes cai nas costas de uma pessoa, né? Pagar para essa pessoa, para que ela faça... Porque assim, a gente tem empreendedorismo social, a gente tem formas de que a pessoa precisa ser remunerada. Porque a gente não tem também uma cultura do tipo, é caridade, não pode receber nada por isso. Isso está mudando, porque hoje a gente tem empreendedorismo social, ou seja, é uma empresa que ela visa lucro, mas ela também visa trazer um benefício social. Essas realidades, assim... Eu li num livro, por exemplo, que... uma entidade não tem lucro, e ele dizia assim, tem sim, o lucro é o benefício das pessoas, tem lucro. É uma visão um pouco capitalista de pensar, enfim, mas ele falou, tem lucro, o lucro é o benefício que você está trazendo, e quanto mais benefício, mais lucro aquela entidade. Como é que está essa visão assim de um pouco menos caritativa e um pouco mais de resultado e empresarial? Bom, você tem toda uma parte relativamente nova que são os negócios de impacto. Né? Então, os negócios de impacto são alguns problemas sociais que podem ser resolvidos por essas empresas que você mencionou. E tem muito empresário que realmente quer não só ganhar dinheiro, mas quer também contribuir com a sociedade. Então, você tem alguém que cria uma escola de inglês para pessoas de baixa renda, você tem alguém que tem um kit para reformar o banheiro, você tem, inclusive...
algumas coisas que nasceram como negócios sociais, como clínicas populares, pessoas que não podem pagar o plano médico, então tem clínicas populares. Então tem uma série de problemas sociais que podem ser amenizados dessa forma e é uma iniciativa muito boa, interessante, traz lucro, ou seja, o empresário consegue sobreviver com o lucro disso e, ao mesmo tempo, gera um impacto social. Mas você também sabe que tem algumas coisas que não vai ter negócio social que resolva. Né? São idosos de baixa renda ou situação assim. Você tem algumas situações extremas que só a doação, ou que nós chamamos de filantropia ou de investimento social privado, vai resolver. Então, eu acho que nós vamos ter sempre os dois modelos coexistindo. Não sei se a Sara é da mesma opinião. Perfeito. E vale lembrar que as organizações do terceiro setor, as ONGs, elas podem e devem lucrar com isso, mas é um lucro que é reinvestido no negócio, não é um lucro para o empresário, né? Então, não é que elas não lucram, mas elas lucram e, quando lucram, reinvestem esse valor dentro da própria organização. Agora, Sara, eu estava falando com vocês um pouco antes também sobre a questão da confiança, né? O Brasil já saiu em índices aí de como o país cujo índice de confiança entre pessoas e entre instituições é o menor do mundo. A gente é o povo mais desconfiado, segundo essas pesquisas, do mundo. Como é que isso impacta na doação e o que se pode fazer para reverter isso? Impacta e muito. Muitos dos números e muito do que a gente passa como terceiro setor, dos desafios que a gente enfrenta e das barreiras que a gente quer quebrar, elas vêm desse lugar da desconfiança, do brasileiro ser desconfiado e ter por N questões virem já a partir do pressuposto que a organização está num lugar de desconfiança, né? Da mesma forma que não é toda empresa que nasce e que por nascer ela é lícita. E a gente tem casos de muitas organizações que acabaram manchando, né, o nome do setor, como a gente tem também no setor privado. Mas com certeza é um desafio muito grande e aí a pesquisa, a campanha Descubra a Sua Causa, a campanha do Dia de Doar, são algumas das grandes iniciativas que a gente tem para poder trabalhar a transparência no terceiro setor, a divulgação de tudo que é feito, que é muito rico e muito valoroso, para poder conquistar esse público que ainda é desconfiado. Andréa, como é que a gente trabalha isso? Porque não é fácil não, né? Eu vi um estudo, por exemplo, que o índice de confiança dos países relacionando com o PIB, quanto maior o índice de confiança nas instituições entre as pessoas, o PIB é maior, são países com mais desenvolvimento econômico. E os países que têm mais desconfiança, eles fizeram essa análise paralela e verificaram isso. Por exemplo, quando você tem uma desconfiança, você tem que, para fazer qualquer contrato, você tem que ir no cartório, reconhecer. Agora, acho que isso mudou. Mas sempre foi assim no Brasil, reconhece firme, dá lá R$10 mais 12 mais 15, e tudo isso, e a burocracia, você tem que ir no cartório para reconhecer um nome, né? Que dirá entre as outras relações, né? Como é que a gente trabalha isso para aumentar o índice de confiança, inclusive para essas instituições? Às vezes, como essa instituição conversa com o seu doador também? Então, uma das tarefas também para a construção da confiança vem da parte das organizações, né? As organizações precisam aprender a se comunicar melhor com o seu doador. E isso é difícil, e eu vou dizer por que é difícil. Porque nas organizações, normalmente, falta recurso. Né? Quase sempre há falta de recursos. Então, quando existe um recurso, e o gestor dessa organização tem que decidir entre colocar o recurso na causa mesmo que ele defende, ou construir um site novo, ou fazer um novo relatório, não sei o quê, muitas vezes ele opta por colocar esse recurso na causa dele e peca na parte de se comunicar. Então, essa é uma missão que o terceiro setor tem que assumir como muito séria, em se comunicar bem com o seu doador, em mostrar para o doador como o seu dinheiro foi aplicado, qual o impacto daquele recurso, porque isso vai aumentar a satisfação do doador e vai aumentar a confiança dele na organização para a qual ele está doando. E que não é fácil, né? Você pegar lá, tudo bem, tem um relatório, mas você vai pegar o relatório, lá tem 50 páginas. Ninguém vai pegar e ficar vendo o relatório onde foi. Tem que ser uma comunicação que... E é exatamente isso que a gente fala. Não basta... Uma vez nós estávamos falando sobre isso e uma organização
num evento, falou assim, mas eu publico o meu balanço inteiro no meu site, isso não faz com que as pessoas aumentem a confiança na organização. Quem consegue ler um balanço? Quem entende o que é? 99,9% da população não entende um balanço. O que é aquilo? Ativo, passivo, patrimônio líquido, não é? Não entende. Então, você tem que falar na linguagem que o doador entende. Mandar um relatório de 50 páginas, ele não vai ler. Você vê algumas organizações internacionais que têm muito sucesso na captação. Por exemplo, uma delas é a Médicos Sem Fronteiras, que capta muitos recursos no Brasil e atua muito pouco no Brasil. Eles têm pouquíssimos projetos aqui, mas eles captam muitos recursos, porque eles mandam aquela correspondência e diz, você pagou 3 vacinas, você ajudou a curar 5 crianças, aquilo toca o doador, porque é aquilo que eu falei. É mais próximo da realidade do que... Ele materializa, né, a doação no que foi revertido. Mas é isso, assim, é como... E é um conjunto de coisas, né? É divulgar o relatório, mas é também comunicar periodicamente, é ter uma mídia social que divulgue fotos das ações, a depender de cada causa. É um conjunto de coisas, mas é com certeza uma comunicação mais ativa das organizações para com seus doadores. Eu não sei se dá tempo de falar ainda no primeiro bloco, acho que dá, mas eu vou te perguntar o seguinte. E essa questão de que o brasileiro, ele não gosta muito de falar que ele doa. Ele doa, mas é uma questão cultural. Isso é bom, é ruim? É uma questão cultural, uma herança religiosa, mas que a campanha do Dia de Doar também vem para querer enfrentar essa barreira. E quando a gente vem pedindo que as pessoas divulguem seus atos, usem a hashtag Dia de Doar, promovam o que tem feito, né, para com organizações, vem também para trazer esse senso de divulgação e mais do que nunca de inspiração. Porque só quando eu divulgo, eu inspiro as outras pessoas a fazerem igual. E se a gente não divulgar, o brasileiro é muito movido à inspiração, né, à motivação, é olhar a roupa que está sendo usada, que eu quero usar também, essas tendências. E a ideia é que a doação, de fato, vire uma tendência, vire hábito, né? Então, a gente só vai conseguir quando mais pessoas divulgarem o que de bom elas fazem, né? Acho que a gente divulga tanto a comida que a gente come, por que não divulgar toda hora, é verdade, né? Toda hora lá. É verdade isso, né? A gente gosta de divulgar tudo, mas assim, eu doei. Mas aí é uma questão cultural, né, André? Porque se eu colocar lá um post, né, em uma rede social que eu doei, a impressão que a pessoa tem é falar assim, nossa, mas tá mostrando que doou, né? A gente está se autopromovendo, né? Está se autopromovendo. Como é que é isso? Porque realmente ela tocou num ponto muito importante. Você, vou divulgar, doei. As pessoas geralmente não vão ver com bons olhos, né? Pô, guarda para você que você fez a doação. Eu acho que o brasileiro é difícil não pensar assim, acho que é uma cultura nossa, né? É exatamente assim, essa é a nossa cultura, por isso que eu sempre falo, é movido por boa intenção. A intenção que faz a pessoa, né, os valores que faz a pessoa não doar, são bons valores, mas o efeito dessa atitude não é positivo. Não é positivo. Entendi. Então, às vezes, mesmo para empresas, eu lembro que outro dia eu estava conversando com uma agência de comunicação e o dono falou assim, não, eu faço bastante trabalho assim pro bono, ou seja, não cobro, né? Eu faço para ajudar as organizações, mas eu não coloco no meu site nem nada. E eu falei, você tem que colocar, porque o seu concorrente vai ver que você está fazendo e vai pensar, ele está fazendo, então eu também tenho que fazer. E aí isso influencia. Só assim entendeu? Vira uma reação em cadeia. Exatamente. Vamos ver se a gente aqui colabora um pouquinho também com essa cultura de doação. Vou por um rápido intervalo, volto já já. O programa Em Discussão está de volta e olha, metade da população brasileira faz doação para organizações sociais. Parece bastante, será? Estamos entendendo o perfil do doador brasileiro com a Andrea Wolfenbüttel, diretora de comunicação do IDES, e a Sara Mota, que é coordenadora da Endeavor Brasil. Eu vou voltar com a Andrea. Andrea, vocês fizeram essa pesquisa que a gente falou aqui no primeiro bloco, muito detalhada e muito interessante. Quem quiser saber essa pesquisa, a gente vai mostrar um vídeo, acho que tem um site aqui também, que você fala sobre a causa de doar, né?
Isso é muito importante. Então, foi o seguinte, a gente fez a pesquisa, como eu falei, para fazer uma campanha por uma cultura de doação. E essa pesquisa identificou as 3 principais barreiras à doação no Brasil. A primeira, você já falou dela, é a desconfiança. A segunda, também, você falou que nós não gostamos de falar sobre doação. Então, como você não fala, aquilo não vira assunto, ninguém fica estimulado, não é legal, não é charmoso, não é nada, porque é um assunto que não existe, não aparece. E a terceira é o seguinte, é isso que a gente estava falando sobre o brasileiro não tem a noção assim, eu tenho uma causa, eu gostaria de ter, sabe, melhorar a saúde, ou eu gostaria de melhorar o meio ambiente, ou sabe, não tem esse engajamento, não tem essa compreensão de que ele pode, com a doação dele, assim, transformar a sociedade. Se ele decidir, sei lá, a minha preocupação é defender os animais, eu vou me engajar com as pessoas que fazem isso, doar, porque assim vai ser melhor para os animais. Então, nós acabamos desenvolvendo uma campanha, que a gente chama Campanha Descubra a Sua Causa, e que é um teste, na verdade. Você faz um teste e no final ela diz, olha, a sua causa é essa ou é aquela. Olha que legal. Sabe, a sua causa é... Não fale mais que eu quero saber no vídeo que é... Não, que tá ele bom, explica e que ele não explica. Vamos lá ver o vídeo, porque acho que é bem elucidativo. Vamos ver. Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? A natureza sempre respeitada? Ou melhor, da tecnologia disponível a todos? Quem sabe uma cidade com espaço para todo mundo, de verdade? Emprego, se nunca faltasse, hein? Se você apenas sonhava com estas coisas, por que não ajudar a torná-las realidade? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua. Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra. Se você está com dúvida, vai lá, descubra a sua causa, põe aí no buscador que você vai parar nessa pesquisa e que já dá o resultado na hora, qual que é a sua causa? Dá o resultado na hora e nós já tivemos mais de 100 mil pessoas fazendo o teste. Nossa, que legal. E a pessoa que fala assim, não, eu já sei a minha causa, pode ser que chega lá e dê outra causa? A gente espera que não. Espero que não, né? Não, quase todo mundo. Bom, claro que eu não acompanhei os 100 mil que fizeram o teste, Claro. mas quase todo mundo que quando fez o teste falou assim, sou eu mesma essa pessoa que eles estão descrevendo. Exatamente o que eu fiz, a Sara fez, né? é muito preciso, assim. E é legal, mas tem diferença de alguém seguir uma causa e ser um ativista? O ativista já é mais engajado, né? Então, ativista é exatamente aquele que tem atividade, né? Ah, é? Então, e ativista é o que tem atividade. Então eu deixo de ser um doador passivo, posso até chegar a ser já sou ativista, então se eu já... De certa forma, você é um ativista quando você doa, mas o conceito de ativista, É mais eu acho que amplo. vai mais, mais alguém intenso. mais realmente que defende aquela causa. Não, sabe o né? que eu estava pensando? Por exemplo, eu entrevistei uma vez uma cicloativista, né? Gosta muito ela anda de bicicleta e ela aprofunda, você tem razão. O ativista ele vai aprofundar mais na causa. Mas quando a pessoa faz uma doação e ela começa a estudar mais, eu gosto de andar de bicicleta, mas não tenho a ciclofaixa suficiente. E aí eu falo, mas será que eu posso fazer doação para alguém que tem? Aí a pessoa entra num site como esse, ou do Dia da Doação, que a gente vai colocar no ar também, que é o www.diadedoar.org.br, e ali eles conseguem achar causas que tenham afinidades, né? Com certeza. O legal é isso, que as duas iniciativas e muitas das outras, ela fala com os convertidos e os não convertidos. Então, a ideia é que a gente reforce o doador, né, de quem já doa, lembrar de doar mais, divulgar mais, e quem ainda não doa, plantar essa sementinha, né? Então, ele vai lá, descobre qual é a causa dele para chegar no dia de doar e fazer uma doação e divulgar. Então, é um ciclo aí que está plantando a semente em quem ainda pode nunca ter feito uma doação, nunca falado sobre isso. E aí inicia-se todo um novo ciclo, né? A partir do momento que a pessoa doa, descobre qual é a causa dela, faz isso de forma mais estruturada e leva para a vida, né? Não só de forma pontual.
A gente vê que a pessoa, quando está mais engajada, aí a gente vai naquela questão do post, né? A pessoa que, quando ajuda uma causa, ela gosta de postar. Olha, gente, fui numa palestra de meio ambiente, olha que legal. Sim. Então, assim, ela está engajada em alguma causa e ela começa a mostrar mais para as pessoas, porque tem uma motivação mais, no fundo, né? Não é só o dinheiro pelo dinheiro, de ajudar uma causa que ela não conhece muito. Embora, a gente conversava aqui, o dinheiro é um recurso bastante importante, mas doação você me falava que tem de tudo, né? De cabelo a tempo, dinheiro. Sangue, talento, tempo. A doação, ela nada mais é do que o que eu posso entregar para o próximo, e aí pode ser infinitos os recursos, né? Todo recurso é válido. Agora, André, e quando a pessoa fala assim, eu já dou o meu talento, eu já ajudo a minha família e já, sei lá, eu já faço as minhas coisas aqui, não tem interesse. Como é que a gente muda esse mindset, essa mentalidade? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se você soubesse. Se eu soubesse. Não, mas o que a gente tenta mostrar é que é aquilo que eu estava falando, é que você faz parte da sociedade, não existe só a sua família, a sua casa, você vai sair na rua, você vai esbarrar com as pessoas, você vai estar num meio ambiente mais violento ou mais agressivo, ou você vai estar respirando um ar menos saudável, ou seja, não é que só te diz respeito o pequeno mundo onde você está, né? O mundo lá de fora também te afeta. Então, você pode ajudar a fazer dele um lugar melhor. Olha só, a pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, que é a nossa Andrea Wolfenbüttel, que é diretora, está aqui com a gente. Ele tem uma pesquisa muito ampla e eu vou citar alguns números para vocês. O que os brasileiros pensam sobre as ONGs? 71% dependem das doações de pessoas e empresas para obter recursos e funcionar. E o que os brasileiros pensam sobre doar para as ONGs? Metade, 50%, acredito que é melhor dar em dinheiro diretamente a quem precisa. Mas um percentual grande também, 47%, as ONGs levam dinheiro a quem realmente precisa. E por aí vai. É muito detalhada, né? Vocês quiseram saber o que os brasileiros pensam sobre doar para ONGs. 64% doa para apenas uma instituição e 39% já visitou pessoalmente. Um índice grande de gente que realmente foi até o local, né? 40% já foi, porque achava que muita gente doava e nunca ia ver o que estava acontecendo. Então, Jeremias, a gente percebe muito a realidade de onde a gente vive, né? Nós vivemos em São Paulo, e aqui em São Paulo qualquer deslocamento para nós é difícil. Nós estamos falando do Brasil inteiro, né? No Brasil você tem muitas cidades menores em que é muito mais fácil você visitar organizações sociais. Imagino que uma cidade pequena a pessoa doa ali e já vai conhecer e participar. Numa cidade muito grande, mas aí tem às vezes a questão geográfica, que se a pessoa quer principalmente doar tempo, ela vai ter que ter uma localização, né? E agora, se for por uma causa, não necessariamente precisa ser ali no bairro dela, na região dela, né? Não é isso? Porque às vezes, minha causa é de animais, mas não tem no meu bairro. Então, ela pode ajudar uma instituição que atua em outros bairros. Sem dúvida, né? Se não tem, você quer fazer um trabalho voluntário e não tem uma organização que atue naquela causa perto de você, você vai ter que se afastar um pouquinho. Mas para hoje em dia, com a internet também, é muito fácil, a gente consegue doar aí tempo e inteligência e mentorias e apoio, desenvolver materiais para organizações que de repente possam estar precisando. Ajuda, né? A internet encurtou aí um pouco essas distâncias. Essa era uma das minhas perguntas. Como é que a tecnologia tem modificado esses hábitos todos? A tecnologia mudou muitos hábitos, né? Se em relação à doação, eles também têm modificado. Ou vale mais esse que você falou que também o tete-a-tete o pessoal não gosta muito de quando vai pedir, né? Mas pela internet... Ela estava comentando aqui comigo que esse tete-a-tete é ainda a forma que mais tem resultado, né? Chama diálogo direto, acho que eu mexi no meu microfone. Diálogo direto. Diálogo direto é a estratégia de abordagem física, das pessoas físicas nas ruas, né? Abordando... Essa proximidade. Com a proximidade. E é a estratégia que mais converte doadores. Legal. Olha aqui, como os doadores decidem suas doações? 88% eu escolho com cuidado as causas para as quais vou doar. 74% eu sempre busco informações sobre instituições antes de doar para elas. Legal, né? E agora É claro que é aquilo, não é só buscar informação na internet, né? Quase 40%, ou cerca de 40%, vai visitar o local. Isso é bem interessante também.
O ideal é você conseguir visitar, seria ótimo, mas às vezes é muito difícil. A internet ajuda muito. Uma coisa que a própria Sara comentou, e eu recomendo realmente, se você quer doar para uma organização, visite o site dessa organização, veja se essa organização tem o endereço físico, se tem os nomes de quem trabalha lá, de quem são os responsáveis. Veja se ela tem nas redes sociais ou no próprio site registros das atividades dela. Tudo isso facilita. Se você vê fotos do trabalho que eles fazem, se você vê depoimentos de pessoas que foram beneficiados, a chance daquele trabalho ser verdadeiro é muito maior. Então, a internet também ajuda muito. Entendi. Olha só, o valor aqui da pesquisa que o Instituto fez é de, se lembra, 20 a 40 reais, a doação mensal varia de 20 a 40 reais. Isso para doação mensal. Isso, exatamente. Aqui no Brasil, na ocasião dessa pesquisa, o valor médio mensal doado variava entre 20 e 40 reais, o que dava um total de 13,7 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Nossa, e aqui, agora contrapondo a esses 20 ou 40 reais mensais, eu peguei uma notícia que ela não é nova, na verdade ela tem 10 anos, mas o impacto dela é muito interessante porque ela diz assim, olha, 40 bilionários aceitam doar pelo menos 50% de suas fortunas nos Estados Unidos. 40 bilionários prometeram doar no mínimo 50% para caridade, atendendo ao pedido de uma campanha do fundador da Microsoft, Bill Gates, e do investidor Warren Buffett. E aí ele vai explicar que essa é uma questão moral e não legal, né? Não sei se exatamente se assinaram um papel para mais se comprometeram. Eles mandam uma carta explicando, se comprometendo a doar e explicando por que eles vão doar, mas não existe nenhuma fiscalização, nem nenhuma obrigação, né? Mas é um compromisso. Em geral, em outros países, essa cultura de doação em grandes fortunas, ela é mais forte em outros países do que no Brasil, ou a senhora não chegou a ver com detalhe isso? Porque não sei se no Brasil a gente tem essa cultura de grandes doações milionárias ou bilionárias. Ou o pessoal doa e não especificamente conta. Aqui no Brasil, só tem um brasileiro que assinou esse compromisso, né? Esse compromisso, ele chama-se Giving Pledge, ou seja, um pedido de doação. E aqui no Brasil, só um brasileiro, aliás, eu acho que é só um sul-americano, que me consta, e é o senhor Eli Horn, que é o dono da consultora Cirela. Ele foi o único brasileiro que assinou o Giving Pledge, se comprometendo. Ele disse que ele vai doar 60% da fortuna dele. Agora, a gente vê, eu me lembro de uma história, acho que década de 60, nos Estados Unidos, é muito interessante, porque tinha lá o rei do aço, que acho que era o Carnegie, tinha o rei do petróleo, Rockefeller, tinha o rei dos bancos, o documentário fala isso. No final, as fortunas deles eram muito... Eles sempre brigavam para ser o mais rico naquela época, né? Os Estados Unidos estavam num desenvolvimento muito grande. E no final, o rei do aço lá, ele vendeu toda a fortuna à grande empresa e resolveu começar a fazer doações. E aí nós temos... dizem as más línguas, ou boas línguas, não sei, que o Rockefeller ficou um pouco enciumado e começou... Tem lá o prédio do Rockefeller, né? Mas tem a biblioteca também desse rei do aço aí que... o Carnegie Hall, é o Carnegie mesmo. É o Carnegie Hall. Carnegie Hall, que criou e é muito conhecido. Então ele começou a fazer muitas doações, né? E de muitas bibliotecas se espalhando pelos Estados Unidos afora, né? E a gente vê muitos exemplos. Eu não sei se no Brasil a gente tem isso, mas tem a cultura assim, nesse caso. Vou doar, vou fazer um grande empreendimento, mas eu quero meu nome, né? E isso vem ao encontro do que a gente falou sobre doar e não querer aparecer, né? Acho que é a hora da gente começar também a incentivar grandes empresários também a doar e, por que não, mostrar o seu nome. Como o pequeno também pode fazer a sua doação e postar, né? Acho que é uma mudança de cultura, talvez. O grande reflete o pequeno e o pequeno reflete o grande, né? Numa sociedade, aliás, essa é uma coisa bem interessante, as sociedades em que há uma cultura de doação muito forte, ela é muito forte em todas as classes sociais. Não é uma característica só dos mais ricos, nem é uma característica só dos mais pobres. Então, esse comportamento de querer dar o nome, mostrar e falar sobre a doação em países
como os Estados Unidos, como a Inglaterra, existe em toda a pirâmide social. E aqui no Brasil, o não querer aparecer existe em toda a pirâmide social. Toda a pirâmide social. E você está dizendo também que a importância da doação é tanto seja da pessoa que está lá no topo, tanto com aquela pessoa que tem menos condição social, mas pode doar também, não só em dinheiro, mas... Porque é como a gente começou o programa, né? Tem muito a ver com se sentir bem também, né? Sim, e como eu acabei de dizer, né, o volume total doado por pessoas no Brasil é 13,7 bilhões. É muito dinheiro. É mais dinheiro do que qualquer pessoa muito rica teria condições de doar em um ano. Isso significa que é tão relevante a doação do pequeno, esse que está doando 20 a 40 reais por mês, quanto a doação dos que doam muito, que também existe aqui no Brasil, não é tão forte quanto em outros países, mas você tem alguns bilionários brasileiros que são muito comprometidos com a filantropia. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da estratégia, né? Porque, assim, é preciso digamos, profissionalizar mais essas entidades e para que elas tenham cada vez mais estratégias para dar uma solução. A gente falou aqui sobre uma causa, né? Mas às vezes a gente sabe que tem muitas ONGs que não têm, às vezes nem condição de contratar um bom contador, uma pessoa para fazer um bom marketing, né? Ou de direcionar bem, explicar bem por meio da mídia qual é a sua causa e como é que você está investindo esse dinheiro, né? Essa questão da estratégia, como é que você tem visto isso? E não sei se o Dia de Doar dá essa orientação ou aí é mais com a Andréa que ela fala mais dessas estratégias? Não, sem dúvida. São pouquíssimas as organizações da sociedade civil que têm uma área de captação organizada. Então, você citou o marketing, a Andréa falou sobre a gente ter a área de contabilidade, investir no relatório, que muitas organizações mandam um relatório físico para as casas, tudo isso tem um custo muito grande. Mas com certeza são mudanças que fazem toda a diferença na hora da captação. A organização ter uma área estruturada, ter uma divulgação bem feita, tudo isso faz uma grande diferença. Assim, o que falta... Acho que é uma estratégia bem estruturada da organização, né, de divulgar o trabalho que ela faz, de como ela faz e de como ela capta, e também dos doadores, de estruturar a doação de uma melhor forma, né? Se preparar para essa doação no começo do mês. Então, eu sei quanto eu vou ganhar no mês, poxa, porque eu não tiro 5%, 3%, 10% do quanto for para fazer uma doação. Então, acho que falta aí uma estratégia aí dos dois lados, do doador e do captador. Tem uma história, posso? Claro. Então, tem uma história que dizem que, eu não sei se é assim, mas que dizem que nos Estados Unidos, quando eles educam as crianças, já tem essa cultura de doação tão entranhada que quando a criança recebe uma mesada, ela tem que dividir em 3. Uma parte é o que ela vai gastar, uma parte é o que ela vai poupar para ela ter e uma parte é o que ela vai doar. Então, ela escolhe, né, para quem ela vai doar, o que ela, né, para quem, e o dinheiro que ela vai guardar para ela ter quando ela precisar e o dinheiro que ela vai gastar. Então, é uma espécie de educação financeira que já embute a cultura de doação. Ô, Sara, quanto tempo existe o Dia de Doar no Brasil? O Dia de Doar nasceu em 2012 nos Estados Unidos e em 2013 ele veio para cá na sua primeira edição. Então tem aí 6 anos já. E você viu a evolução nesse trabalho da mudança da cultura? Com certeza. A gente vê até pelos números que a gente consegue mapear. A gente não tem uma abrangência de mapeação tão grande, porque a gente não tem muitas empresas, né, que mapeiam dados, principalmente da doação online, aí eu estou dizendo, né? Os Estados Unidos, eles contam com mais de 30 empresas que estão mapeando as doações online. Aqui a gente tem muito pouco isso. Mas do pouco que a gente tem, a gente já conseguiu tirar do ano passado mais de R$1 milhão em doações feitas no Dia de Doar. E 2018, por exemplo, 2017, a gente teve R$700 mil mapeado. E isso, assim, é pouquíssimo perto do que se sabe que é feito, é o pouco que a gente consegue mapear, mas ainda assim já é muito expressiva o crescimento de um ano para o outro e a gente espera que esse ano seja muito maior. Mas o Dia de Doar, o principal comunicação que vocês têm é o site, né? Sim. A pessoa entra lá no site. Mas o propósito dele é assim, incentivar todas as pessoas, ou você tem tipo multiplicadores que querem, sei lá,
que abraçam a causa e também quer A divulgar? gente é um grande comunicador, né, e incentivador. A gente não recebe doações. A gente possibilita e ajuda que organizações captem para suas causas. Então, a gente está falando com todo mundo. A gente fala com as organizações, então ajuda elas a usar o mote do Dia de Doar para suas captações. E a gente está falando com doadores. Oi, doadores, é dia de doar, vamos fazer alguma coisa, vamos se mobilizar. Então, quando a gente tem a rede social aí, todo ano a gente entra em Trending Topics, são muitos famosos divulgando, muitas organizações divulgando. A gente tem as divulgações dos dois lados. Hora das organizações que estão captando bastante, que estão comunicando, hora dos doadores que estão fazendo boas causas e estão divulgando na hashtag também Dia de Doar. Legal. Bom, a gente está caminhando para o final, mas André, o que fica de importante dessa nossa conversa aqui sobre a doação e sobre a cultura de doação no Brasil? Qual é o cenário que você vê daqui a alguns anos nessa cultura de doação, principalmente em relação às ONGs, né? Que você acha que seria o mais ideal, né? Da gente trabalhar para que a cultura de doação se amplie, para que as organizações sociais também divulguem melhor seus trabalhos? Olha, eu acho que o quadro que nós temos hoje é, como eu falei, nós temos uma cultura de doação, mas é uma cultura de doação às vezes movida mais pelo coração do que pelo desejo racional de fazer uma transformação. Então, eu acredito que o cenário ideal seria a gente ter uma sociedade brasileira mais consciente de que ela tem um papel a desempenhar para ajudar a fazer dessa sociedade um lugar melhor para todo mundo. E as organizações sociais continuarem fazendo isso cada vez com mais estratégia, mais profissionalmente, com mais impacto e se comunicando muito bem com o doador, para o doador poder usufruir dessa satisfação do que ele conseguiu contribuir para melhorar a vida das pessoas. Bom, o programa chegou ao fim, mas eu vou passar a palavra aqui para a Sara, que também... para Sara Mota, que é coordenadora da Relações Institucionais da Endeavor, também ela é voluntária aí no Dia de Doar. Você falou que o Dia de Doar está em mais de 40 países, né? Interessante porque, assim, e você, como é que você vê esse cenário de, sei lá, as próximas décadas, que seria o ideal para o Brasil? Porque, assim, a gente sabe que tem o poder público em todas as áreas da saúde, educação, mas se está em 40 países é porque essas organizações são importantes para os movimentos sociais como um todo, né? Com certeza. E a necessidade de mais e melhores doações é latente em todos esses países, quiçá mundo aí, eu diria, né? Então, é muito importante isso que você falou, porque o terceiro setor trabalha, acho que o mundo ideal é para a gente não existir mais, né? Esperamos que a gente não exista mais, que não existam mais causas a serem resolvidas. Mas como isso é muito utópico, a gente precisa trabalhar e muito. E a gente só vai conseguir trabalhar e que mais causas impactem de fato e cresçam de forma exponencial e resolvam mais problemas conforme as pessoas forem doando cada vez mais. Então, esse ciclo é muito importante acontecer e a gente conta assim que todo mundo entre no site, saiba mais sobre a campanha e divulgue nas suas redes sociais a qualquer tempo boas ações que façam. O importante é começar, né? Você começa com um pouquinho, vai lá, olha o site, começa com a doação. Eu acho que você vai ser, com o tempo a gente cria essa cultura dentro da gente, depois espalhando para todos. Obrigado pela presença das nossas convidadas, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até o próximo programa. Vale a pena. Vamos passar.